Doutora, a gente comentou aqui agora dessas doenças mais comuns, digamos assim, né? Hipermetropia, astigmatismo, miopia, que eu acho que uma parcela enorme da população brasileira e mundial tem nos seus números, mas devem ser quase assim, todo mundo. enormes. Sim. Mas a gente tem essas outras doenças que podem ser, não ser consideradas um pouco mais graves. Por exemplo, o glaucoma, acho que é algo que todo mundo tem medo, só de escutar. Claro, e é uma doença séria É. e irreversível. O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Então, e acontece porque ela não dá muito sintoma precocemente. O pessoal não costuma fazer a rotina de todo ano para fazer o exame preventivo. E quando o paciente começa a ter alguns sintomas, muito da visão já foi perdido e não tem mais jeito. Não tem o que fazer? Não tem o que fazer, assim. Depois da perda causada pelo glaucoma, a gente tem que se preocupar e não deixar perder mais. Mas é uma doença que tem resultados muito bons quando é diagnosticado precocemente e o controle é muito eficiente. E a partir de que idade a gente tem que se preocupar em fazer um diagnóstico do glaucoma? Porque geralmente a gente vê pessoas mais velhas com esse problema, né? É mais comum aparecer em pessoas mais velhas e existe glaucoma congênito que as crianças nascem com glaucoma, mas são quadros gravíssimos e muito sintomáticos. Então a criança já tem, logo cedo já aparece, já procura médico. Mas os mais perigosos são esses que o paciente não tem muito sintoma. Então, assim, por volta dos 25, 30 anos, é bom na rotina oftalmológica toda vez fazer a medida da pressão intraocular, porque é o sinal mais presente de maior risco de desenvolvimento de glaucoma, que é uma doença basicamente circulatória, né? As células da retina, que são as células nervosas, elas perdem nutrição por causa da deficiência circulatória e perdem a função. E aí a gente tem perda de campo visual mesmo, e é uma perda irreversível. Você falou que o exame aí para fazer o diagnóstico mais comum é a pressão... Medir a pressão intraocular. Isso. Tem alguma relação com a pressão arterial? Quem tem pressão arterial alta corre mais risco de ter glaucoma ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Em alguns casos elas podem cursar junto e pode ser agravada uma pela outra, mas na maioria das vezes não tem relação nenhuma com elas. São doenças aí que não têm relação. Não. E existe glaucoma de pressão normal também, então só a medida da pressão dos olhos não resolve. Mas a gente, vendo a pressão dos olhos, olhando como é que é o aspecto do nervo óptico dentro dos olhos do paciente, a gente consegue com esses dois dados inferir se está tendo alguma progressão ou não. Dá para ter uma ideia? Dá sim. E tem exames hoje em dia que medem até a quantidade de fibra nervosa que tem no nervo. Então, é muito menos inferível, é mais diagnosticável mesmo, porque os exames, a tecnologia está muito boa para isso. Por isso que vale a pena também cuidar da saúde e fazer consultas regulares ao oftalmologista para poder prevenir tudo isso. Agora, fora a pressão arterial, existe alguma outra doença que pode influenciar ou agravar uma doença dos nossos olhos que já seja hereditária? Tem hipertensão, além da hipertensão arterial, diabetes, doenças metabólicas, alterações com o uso de medicamento crônico, como o uso de corticoide crônico. Tudo isso aí pode influenciar e alterar a função ocular, com pressão, perda de transparência de córnea, amadurecimento precoce de catarata, tem várias situações que podem estar relacionadas com os olhos. Doutora, chegou uma pergunta para a gente via as nossas redes sociais, via o Facebook do Mulher.com. A Célia mandou uma pergunta para a gente. Célia, muito obrigada, viu, pela sua participação. E ela diz o seguinte: olha, eu uso óculos, tenho 3,5 graus para longe e perto e gostaria de saber por que às vezes fica tudo turvo e outras vezes quando eu acordo nem preciso dos óculos, pois enxergo tudo perfeitamente. São duas situações aí bem distintas, né, Célia? Obrigada pela sua pergunta. É bastante grau que ela tem, assim, é difícil a gente mensurar desse 3,5 que tipo de grau que é, mas para ter uma variação tão grande da visão assim, provavelmente ela pode ter uma doença metabólica associada, geralmente diabetes, e o diabetes, quando tem uma glicemia alterada acima de 130, ele geralmente muda o grau do óculos, muda a transparência dos meios do olho e a visão baixa de um dia para o outro. E essa facilidade de ler de perto está muito relacionada para pacientes acima de 50, 60 anos que precisam da correção de perto. Quando no dia seguinte está conseguindo enxergar bem, pode procurar que a glicemia deve ter aumentado. Então, pode estar relacionada com isso. Então podem ter outras doenças outras associadas. causas juntas, sim. É bom ficar de olho, então, viu, Célia? Obrigada pela sua participação, pela sua pergunta. Doutora, a catarata, você chegou a comentar sobre a catarata. Ela também é uma doença que não tem... igual o glaucoma, não tem cura, tem que fazer
algo para remediar depois ou ela tem um tratamento mais eficaz? Tem. O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível e a catarata é a maior causa de cegueira reversível. Então, a catarata, ela é a degeneração pela idade dos olhos, né? É uma degeneração, geralmente aparece em pacientes mais velhos, mas também pode aparecer em criança, com catarata congênita, já nascer com a catarata. E o tratamento para catarata é cirúrgico. E quanto antes for diagnosticado, já tiver uma perda de função de visão útil, laboral, quanto antes tirar, melhor. As técnicas cirúrgicas hoje são excelentes. Os implantes que são colocados para substituir o cristalino dos olhos têm qualidade hoje em dia altíssima, conseguindo corrigir inclusive os graus que a pessoa tinha nos óculos. Então, assim, o sucesso é enorme e faz uma diferença tremenda para o paciente. São cirurgias seguras, doutora? São Porque elas são bem seguras. comuns de serem feitas, né? Elas são seguras? São seguras, assim, seguidas dentro do protocolo direitinho, é uma técnica muito conhecida e muito dominada, e as cirurgias são cada vez menos invasivas, assim, para o paciente, mais fácil para o paciente, e a recuperação é rápida. Hoje em dia é feita uma cirurgia com anestesia tópica, não precisa nem dar ponto, o paciente sai da cirurgia de olho aberto, pingando colírio, no dia seguinte ele já está enxergando bem. Antigamente o paciente tinha que ficar um mês acamado, não podia se mexer. Muita gente tinha medo, né, Claro. de fazer cirurgia. Mas é muito nos olhos tranquilo ainda. hoje em dia, é muito tranquilo e faz uma diferença na qualidade de vida enorme. Muda a vida da pessoa. Enorme. Até sobre isso, chegou uma participação para a gente aqui pelo Instagram do Mulher.com, a Jaque Velo Vicente. Jaque, obrigada pela sua participação. E ela diz, doutora, tenho hipermetropia e astigmatismo que herdei do meu pai. Fiz a cirurgia para correção e foi a minha melhor escolha, segundo ela aqui. Tenho uma bebê de 46 dias e quando posso identificá-la, ela quer saber, na verdade, quando que ela pode identificar ou levar a um oftalmo, porque ela tem muito medo do filho herdar essas doenças dela. Jaque, obrigada pela sua participação. Ela tem um bebezinho, ainda dá tempo da gente, tem tempo para a gente avaliar isso aí, não sei que ela perceba alguma alteração grosseira, no bebê, a alteração anatômica entre os olhos, o olho muito torto, alguma perda de transparência que ela acha que é mais grosseiro mesmo, né? Uma alteração grande, a gente começa a avaliar, a tentar medir a acuidade visual das crianças por volta dos 3, 4 anos de idade, e um pouquinho maior, porque a criança ela tem que informar a qualidade de visão dela, quanto que ela enxerga. Se a gente percebe no exame menorzinha que ela tem uma diferença de graus entre os olhos, a gente vai tentar corrigir isso, mesmo que ela não informe a visão, mas assim que possível, que a criança consiga informar a visão, a gente já consegue intervir e ajudar no desenvolvimento. A partir de quantos graus, no caso de hipermetropia, miopia ou astigmatismo, é possível realizar a cirurgia? Porque antes também eram casos mais raros que se faziam as cirurgias para correção. O que determina se vai ser feita a cirurgia ou não é o quanto que essa deficiência ou essa necessidade da correção atrapalha a vida do dia a dia do paciente. Tem pessoas que com 2 graus, por exemplo, de astigmatismo não sente muita dificuldade, mas tem pessoas que com 1 de miopia já atrapalha muito. Então depende muito da atividade laboral e de quanto esse paciente é dependente da correção. Então, se ela usa o tempo todo os óculos e não tira para nada, é um caso a se pensar fazer cirurgia, desde que os olhos suportem a cirurgia. Né? Tem casos de olhos que não suportam cirurgia? Não, essas cirurgias, elas são muito boas, mas não é para todo mundo. Então, o paciente tem que ter uma qualidade, uma espessura suficiente da córnea para fazer cirurgia, uma curvatura muito regular, e dentro dessa quantidade de córnea e de estrutura, que permita tirar todo o grau que a pessoa tenha. Então, se a gente tira mais do que pode dessa córnea e deixa essa córnea muito fina, a gente cria uma distorção nessa córnea que depois não corrige de jeito nenhum, às vezes só com transplante corneano. E aí vai ser uma avaliação do paciente junto com o oftalmologista que vão chegar à conclusão se é possível fazer a cirurgia. Sim, são exames assim, bem matemáticos, assim, medida de espessura de córnea, curvatura de córnea, quantidade de grau, é uma continha, se não bater a conta ali, não faz. Não faz, é mais seguro para o paciente não fazer, nesses casos, se a continha não bater. Claro, a gente só vai fazer um processo cirúrgico se a gente vai levar um benefício para o paciente. Diminuir a dependência do uso dos óculos e melhorar a qualidade de vida. Colocar ele em risco com outra coisa, não. Aí nunca, né? Nunca. Tem mais participação chegando para a gente pelas redes sociais. Agora quem
manda a pergunta é a Josélia Modesto de Souza. Josélia, obrigada pela sua participação. Ela fala o seguinte: boa tarde, Renata. Olha, doutora Cláudia também, boa tarde, viu? Eu estou adorando a entrevista, muito obrigada, Josélia. Doutora Cláudia aqui, com certeza está dando informações que são úteis para todas as pessoas. Ela tem duas perguntas, doutora. Uma dúvida é sobre pessoas que têm dificuldade de enxergar em lugares com muita luminosidade. Tem muita gente que tem isso, né? A luz atrapalha mesmo. Ela quer saber se tem algum tratamento ou paliativo para esse problema. E a outra pergunta, ela sente dor e coceira nos olhos quando assiste TV ou usa o celular com o brilho muito forte na tela. Tem tratamento? É normal isso? Basicamente ela fez duas perguntas para a mesma queixa. Assim, a luminosidade, né? Esse desconforto com luminosidade a gente chama de fotofobia. Ela pode estar muito relacionada com algum grau que não está sendo corrigido. Geralmente, o astigmatismo dá muita fotofobia. E olhos secos também. Quando ela fica prestando atenção na televisão, ou no computador, ou no tablet, com a luminosidade, quando a gente presta atenção, a gente não pisca muito. E os olhos ressecam. Esse ressecamento faz a transparência da córnea diminuir um pouco e a visão baixar. E também, se tem um grau que não está sendo corrigido, essa luminosidade também, ela entra, a luz dentro dos olhos muito esparramada dentro do olho. E aí essa aversão à claridade. Às vezes, simplesmente corrigindo com óculos, isso melhora. Talvez falte um tratamento com correção, óculos mesmo, correção, sim. Ou aumentar o grau, de repente. Se está faltando um pouquinho de grau ou está com um grau a mais, ele não está bem ajustado, ele pode dar essa dificuldade, tanto para mais quanto para menos. Tem que estar com a prescrição certinha. Fica a orientação, então, aí, viu, Josélia? Procure o seu oftalmologista, que aí, de repente, você pode acertar isso e melhorar a saúde. E no caso das lentes de contato, doutora, é para todo mundo? Porque essas doenças também, a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo, elas são corrigidas com lente de contato. Eu falei que eu uso direto a lente de contato. É para todo mundo ou nem todo mundo também pode usar as lentes? A grande maioria dos casos pode sim, e tem vários modelos de lente que acomodam toda a dificuldade acomodativa de correção de curvatura de córnea, quantidade de grau, mas o que as pessoas têm que desmistificar um pouquinho da lente de contato é que agora vende lente de contato em qualquer lugar, assim, e a lente de contato, ela não é uma coisa tão só estética como é os óculos, você escolhe uma armação, põe, tira. A lente de contato é um corpo estranho dentro do olho que está influenciando a fisiologia ocular e a gente tem que pensar que está sempre com um corpo estranho. Então, ela é feita para isso, mas tem alguns cuidados que têm que ser respeitados. Então, se são lentes descartáveis, quando chegar a época de jogar fora, tem que jogar fora. Elas são descartáveis porque elas não podem ser limpas. Então, vai perdendo porosidade, o olho vai sofrendo com falta de oxigenação. E se você não manipula direito e passou uma lente muito velha, o índice de você ter uma infecção nos olhos por causa das lentes velhas, ou por causa de lente contaminada, fazer uma úlcera de córnea, então são potencialmente graves. Mas você respeitando as horas de uso, o tempo de vida das lentes, os produtos que você usa para a manutenção dos cuidados das lentes, dificilmente vai dar problema. Só tem aí que tomar todos esses cuidados para não... o prejuízo, na verdade, não ser melhor do que os benefícios, claro, né, doutora? Tem uma das doenças ainda que estavam ali na nossa tela que nós não comentamos, que é a degeneração macular. Essa é menos comum de se ouvir, doutora Cláudia. O que é a degeneração macular? A degeneração macular, a mácula é uma região do fundo dos olhos, que é o centro da nossa visão, é a região da retina com a qual a gente faz o foco. A gente olha uma coisa, que é a região macular, e o campo visual que a gente percebe é a periferia da retina. Essa mácula é onde tem a maior quantidade de células para a visão de cores, a visão de dia e a visão de nitidez, né? E existe a degeneração macular, que é um quadro que está muito associado por hereditariedade familiar e que piora muito com exposição de ultravioleta. Hoje em dia a gente vê com falta de suplementação vitamínica, algumas coisas que podem levar a uma progressão mais rápida da degeneração macular. Então, é uma doença que o paciente ele vai perceber também mais tardiamente, quando tem sintomas mais estabelecidos, e aí a gente consegue fazer pouca coisa. Tem algumas aplicações medicamentosas que têm melhorado muito, mas também, de novo, não é todo paciente que responde bem ao tratamento. Mas então dá para evitar ou pelo menos retardar que ela apareça com uma mais alimentação, melhor com suplementação. Suplementação Existe alguma alimentar. suplementação que tem alguns componentes específicos que vão diretamente nessa região para ajudar a proteção, que é a zeaxantina, a luteína, que elas têm essa entropia por essa região
e elas fazem uma proteção mesmo, principalmente contra a ultravioleta, assim, né? Então, atrasa o desenvolvimento da degeneração. Não dá para evitar completamente. É uma doença hereditária, assim, não hereditária, mas assim, tem um componente hereditário muito importante. Alto. Então, a tendência é manter ou que ela apareça o mais longe possível. Doutora, chegou mais uma participação aqui para a gente. Eu sou leiga, não entendi muito bem, quero ver se a senhora pode ajudar a gente aqui. A participação diz o seguinte, da pessoa que mandou para nós. Eu perdi a visão de reflexo. Isso existe? Visão eu não sei, talvez de acomodação, não sei o que ela pode dizer com isso. É difícil. Manda de novo a pergunta, explica para a gente melhor um pouquinho o que é essa visão de reflexo, porque é difícil de entender, né? Então, manda para a gente, descreve mais um pouquinho quais são os seus sintomas, para a doutora Cláudia poder ajudar a gente aqui também. Chegou uma outra participação da Lia Arteira, ela quer saber se a catarata é hereditária? É hereditária. Eu costumo brincar com os pacientes que eu falo que só não tem catarata quem morre antes, né? Porque faz parte do envelhecimento. É que existe uma tendência familiar em quando que essa catarata vai aparecer. Então, tem famílias que têm catarata mais cedo, tem pessoas que têm catarata mais tarde. E isso segue uma tendência familiar e também segue em hábitos de vida da pessoa. Então, numa família, por exemplo, que só com 90 anos aparece catarata e alguém começou a ter mais cedo, se tem uma exposição ultravioleta aumentada, fez uso de corticoide por muitos anos durante a vida, acelera o aparecimento, alguma alteração metabólica, diabetes descompensado o tempo todo, tudo isso acelera a degeneração, o envelhecimento do cristalino, né? Então, mas faz parte do envelhecimento, a catarata. Então, não é tão ruim assim, digamos, né? Porque significa que a gente está envelhecendo, está chegando numa idade mais avançada e tem tratamento. E tratamentos muito eficientes. Tem tratamento. Então, não dá para perder o sono por causa de catarata mais hoje em dia. E dá para descobrir logo no começo, nos estágios iniciais? Muito no começo, muito no começo. Que bom. Menos preocupante, então, né? Doutora, chegou mais uma participação para a gente da Vera Lúcia Hubert. Vera Lúcia, obrigada pela sua participação também. Ela diz o seguinte, ela vê aparecimento de flashes de luz quando está no escuro, no canto do olho. O que isso pode ser? Esse é um dos sintomas bem típicos de descolamento de retina. Então, tem que ver quando esses flashes acontecem, se ela está em repouso, ou é quando ela levanta rápido, ou faz alguma movimentação mais brusca, porque pode estar relacionado também à enxaqueca. A gente, antes de ter enxaqueca, tem alguns quadros neurológicos, que a gente chama de sinais prodrômicos, que podem estar relacionados com sintomas visuais. Então, embaralhamento visual, flash, às vezes falta um pedaço da imagem. Mas se ela tem esses flashes que estão sempre na mesma posição, sempre de periferia, na mesma posição, seria bom fazer uma investigação para ver se não tem algum risco de descolamento de retina, que é bem típico de descolamento de retina. E o descolamento de retina tem É um quadro potencialmente grave. Assim, a gente tem pouca urgência dentro da oftalmologia, descolamento de retina é uma delas. E se corrige como? É com cirurgia? Cirurgia. Geralmente é cirurgia. Então, a gente tem que... A retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica. Hoje nem tem mais filme, né? Mas a gente que tem uma idade sabe bem o que é como isso, é que né? Então, essa membraninha, que é a retina é a parte sensorial do olho. É o nervinho que vai enxergar, né? Que manda os impulsos para o cérebro para a gente enxergar. E essa retina, ela é encostadinha dentro do fundo do olho. E ela é nutrida por como se fosse uma esponjinha sanguínea ali. Ela não tem uma circulação nela mesmo, assim. E quando essa retina desencosta, ela não é colada, quando ela desencosta, essa retina perde a nutrição. E como ele é um tecido nervoso, ela é muito sensível à falta de oxigenação e nutrição. Então, a gente tem que correr, porque se ela desencostou e ficou sem a nutrição, a gente perde esse nervo e a visão daquela região a gente perde. Então, Vera Lúcia, é bom procurar um médico, um oftalmologista o quanto antes. Tem mais participação chegando. Muito obrigada, viu, pela participação de todos vocês das redes sociais. Tem muita gente aqui mandando pergunta para a doutora Cláudia. A gente fica feliz em poder ajudar todos vocês. E aqui a pergunta, doutora, é da Josi. Ela diz o seguinte, tenho astigmatismo e tenho muita dor no fundo do olho. O que pode ser isso? Pode ser correção inadequada. Na maioria das vezes, a gente vai pela solução, pela causa mais simples, né? O astigmatismo é um grau, desses todos que a gente mostrou, que é o menos estável.
ele tende a variar mais. E os óculos, se eles entortaram um pouquinho ou riscou e a gente tem o hábito de coçar muito os olhos e o grau mudou, a falta da correção total desse grau pode levar dor de cabeça. E às vezes a pessoa não sente muito como dor de cabeça, mas uma dor no fundo do olho. A gente tem 6 músculos em volta do olho que fazem a movimentação ocular. E às vezes uma das maneiras de tentar corrigir essa deficiência visual é tentar um esforço acomodativo para vencer essa falta de correção. E o que a gente sente essa dor é de cansaço muscular, que nem quando a gente carrega alguma coisa muito tempo na mesma posição. O olho está fazendo força. Está fazendo força. Então, às vezes, é cansaço acomodativo e talvez tentando vencer um óculos que já está faltando um pouquinho de grau. Um pouco de grau. Então, é bom investigar o grau do óculos aí. Olha, a pergunta sobre o reflexo chegou para a gente de novo. Tem o nome da pessoa, diretora, para a gente falar? É Cirlane. A Cirlane mandou de novo a pergunta para a gente. Ela falou o seguinte agora. A filha dela está perdendo, acho que é a visão periférica que ela quis dizer, que são a visão aqui na lateral do olho, ela está perdendo o campo de visão. Isso é alguma dessas doenças que nós citamos? Pode ser. Assim, se não é uma criança assim, que está percebendo essa perda de visão, existe um exame que chama campimetria computadorizada, que ele mede justamente essa quantidade de campo periférico que a pessoa tem. Essa perda de campo periférico, Cirlene, ela está muito relacionada a glaucoma. Mas pode aparecer numa idade mais jovem, então? Não é o comum, mas pode aparecer. Acontecer. Então, assim, a gente tem que ver se é uma percepção dela, porque ela às vezes até falta de grau e não está sendo corrigido, ou se existe mesmo essa perda de campo visual e existe um exame específico para isso, que é a campimetria, dá para fazer. E quando tem essa perda relacionada ao glaucoma, é uma perda muito típica no exame. Então, de novo, tem que procurar um oftalmologista, fazer o exame apropriado, medir a visão dela e para ver essa parte da campimetria que vai mostrar se ela tem mesmo a perda de visão ou se é mais uma percepção dela. Acho que de tudo que nós falamos aqui, né, doutora, o que fica é realmente procure um oftalmologista, faça exames periódicos, quanto antes detectar todos esses problemas de visão, mais fácil de se tratar. É isso? É isso aí. A oftalmologia tem muitos... por muito tempo ficou muito relegada a só óculos, e a gente só quando pensa em oftalmologista, pensa em óculos. E tem os optometristas que fazem essa parte também, nos Estados Unidos é mais do que aqui, que também conseguem medir a visão. Mas nem só a baixa visual é correção de óculos. A gente tem um monte de doenças que levam a baixa de visão e que podem ficar mascaradas porque está com óculos errado. E qualquer lugar vai, faz uma consultinha, vai, dá um óculos, mas a gente tem que investigar mais coisas. Compra, você tem em farmácia hoje óculos, pois né? Pronto já, né? Pronto. Então, a falta de preocupação com o resto da saúde ocular é que me assusta um pouco mais, assim, não é só estética, não é só botar um óculos. É muito mais do que isso, né? É a saúde do nosso corpo. Doutora Cláudia, muito obrigada. Eu que agradeço, pela participação. Foi um prazer. O contato da doutora Cláudia vai ficar aí para você entrar em contato e cuidar da visão, né, doutora? Sim. Que é o mais importante. Com certeza. A gente usa dos olhos para se relacionar com o mundo, né? Então, qualquer coisinha... Vamos cuidar bem dele. Claro. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Boa tarde, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima vez. Obrigada.